Pessoal, eu vou aproveitar, né, e tirar algumas dúvidas que ficaram ali no finalzinho da nossa aula sobre plano inclinado, né, nossa aula do Zoom sobre plano inclinado, e já vou aproveitar para a gente discutir um pouquinho melhor essa questão da decomposição da força-peso, tá? Para vocês lembrarem lá da decomposição. Vamos lá? Então, nós fizemos na situação onde tinha um bloco aqui, né, pendurado, preso por uma polia, puxando esse outro bloco aqui. Quando chegou nessa etapa aqui da força resultante, eu coloquei peso menos atração. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em chamar essa força que eu coloquei aqui como tração, porque a gente não conhece a força de tração aqui. Vamos fazer a resultante que isso vai ficar mais claro, tá? Então, se eu fizer a resultante nesse primeiro bloco aqui, eu tenho a decomposição da força-peso, então eu tenho força-peso aqui. Se a gente decompor, a gente vai decompor ela na componente de cosseno, né? P cosseno, que eu vou chamar de PC aqui, tá? E a gente viu que P de seno pra cá. A gente já tinha visto isso na aula. E aí a gente tem a força normal pra cá. Como a força normal e a componente em cosseno são iguais em sentidos opostos, elas se anulam. Então, para este bloco aqui, como o movimento dele é para cima, a resultante, eu vou chamar de resultante de A, vou colocar aqui, tá? Ó, a resultante deste bloco vai ser a tração menos a força-peso deste bloco, que aí, nesse caso, é a componente em seno, né? Do ângulo que a gente chamou de ângulo θ ou ângulo de 30 graus. Vou chamar de ângulo θ aqui. Aqui, eu sei que a tração é maior porque o bloco está subindo. Eu sei que o outro bloco está puxando aqui para baixo, ó. E o movimento para cá de subida faz com que a força de tração que está aqui seja maior do que a força peso, a componente de seno, né, no peso, que é no sentido contrário. Então, essa é a resultante no bloco A. No bloco B, a resultante é a força peso aqui para baixo, menos a força de tração aqui para cima, tá? E é a mesma tração que tá aqui, que veio do mesmo fio, passou por uma polia. Então, quando a gente escreve resultante em B, ó, vai ser o peso que é maior, porque tá puxando lá para baixo, menos a tração. Então, a nossa resultante vai ser aí a massa do conjunto, né? A massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração desse conjunto. Só tô abrindo aqui as resultantes. Vai ser igual, a tração corta, ó. Então, eu não posso colocar aqui como força de tração, senão vai confundir. Numericamente, vai ser igual porque eu usei esse T aqui, que eu chamei de tração, como igual à força, a componente seno lá da força peso. Mas eu não posso chamar aqui de tração, tá? Então, eu tô corrigindo aqui para não ter erro. Vai ser peso menos a componente em seno. Ok? Mas, Amanda, se eu quiser saber a tração, como é que eu faço? Então, aqui era a nossa P, seno, vai ficar meio bagunçadinho aqui, mas só para não ter erro, tá? Aí sim, ó, a gente tinha calculado o seno lá, né, a componente do seno no peso, que deu 25, a gente sabia que o peso do bloquinho era 50, tá aqui, achamos a aceleração do conjunto, todo o restante estava certinho. Era só a categorização da força, como ficou corrida nessa parte aí da explicação, pode ter gerado alguma dúvida, tá? Então, tá corrigido aqui. Se eu quiser achar a tração, eu volto em uma das expressões, eu vou voltar aqui na segunda expressão, ó. A resultante em B vai ser igual a massa de B vezes a aceleração, né? Igual a peso de B menos a tração. Então, aqui, ó, a massa de B vezes a aceleração que o sistema adquiriu, que a gente calculou aqui, a massa de B é 5, vezes 2,5. Vai ser igual a força-peso, que eu já sei que é 50, menos a tração. 12,5 vezes 5 vai dar 12,5. Então, vai ficar 12,5 menos 50 lá da tração, né? Que passou para o outro lado, é igual a menos a tração. Então, vai ficar 37,5. Como é negativo dos dois lados, fica positivo aqui, né? 37,5. Agora sim, nós achamos a tração de verdade, né? A tração desse fio, mostrando que aqui a tração realmente é maior do que essa força peso aqui, a componente de seno, né, no peso. E mostrando que aqui, como é a mesma tração, ela realmente é menor do que essa força peso aqui para baixo. E o sistema desce, né,
o movimento dele vai nesse sentido que a gente já tinha adotado realmente. E agora fica esclarecida essa questão de a componente da força-peso ali em seno, né? E da tração. Tá diferenciado direitinho, tá bom? Não tinha dado tempo no finalzinho da aula, mas agora tá aqui esclarecido. Então, corrijam aí, por favor. E aí, eu vou aproveitar para a gente ver essa decomposição, ó. Então, eu tenho a força-peso aqui. Quando eu decomponho a força-peso na sua componente vertical e na sua componente horizontal, por semelhança de triângulo, o ângulo que está aqui da inclinação do nosso plano inclinado vai ser o mesmo ângulo aqui, ó. E aí, se a gente pegar esse triângulo assim, ó, vou desenhar ele mais ou menos. Aqui tá a força-peso, né? Aqui tá a P de Y, que nós vamos chamar aí. Vamos ver qual é essa componente aqui, tá? Se a gente fechar... Aqui a gente já sabe que é esse ângulo θ. Só trouxe esse desenho aqui pra cá, ó. Tá? Ampliei ele aqui. Se a gente pegar e fechar aqui, a gente tá num triângulo retângulo, ó. Vou até mudar de cor. Então, o que a gente pode fazer para esse ângulo aqui no triângulo retângulo? Quem que é o cosseno desse ângulo, ó? O cosseno desse ângulo aí vai ser cateto adjacente, que é o nosso P em Y, dividido pela hipotenusa, que é o nosso P, no caso, que é a nossa força P. Então, se eu passar o P para lá, ó, essa componente na vertical vai ser o valor da força P vezes o cosseno desse ângulo. Por isso que eu decomponho ali em P cosseno do ângulo. Agora, se eu pegar na horizontal, se eu chamar aqui de P de X, ó, esse P de X aqui, fechando, vai ser o mesmo P de X que aqui, ó, que esse aqui, tá? Vai ser igualzinho, vai ser espelhado aqui embaixo, ó. Esse aqui que eu tô pegando, que é igual a esse aqui, são iguais, tá? Então, se eu pegar o P de X agora, se eu for pelo seno, ó, quem que é o seno do ângulo? É o cateto oposto, né, que tá lá na frente do ângulo, que é o P de X, pela hipotenusa, que é o nosso P aqui. Então, passando o P para lá, ó, esse P de X, a componente na horizontal para essa posição do ângulo, vai ser seno de θ. Então, olha lá as nossas duas decomposições, só porque a gente caiu num triângulo retângulo e as relações do triângulo retângulo nós conhecemos, ok? Espero que com essa explicação rápida tenha ficado melhor finalizada essa parte do plano inclinado e a gente corrige os exercícios de plano inclinado na próxima aula para dar tempo de vocês pensarem, refletirem aí sobre os exercícios de plano inclinado. Combinado?